A maioria de nós, quer acreditemos nos relatos, ou não, está ciente das alegações de abduções alienígenas. Histórias estranhas e bizarras de entidades estranhas tirando pessoas de seus carros, estradas solitárias e até mesmo de suas próprias camas, para realizar experimentos em locais estranhos, geralmente considerados uma nave espacial em algum lugar do espaço sideral. No entanto, por mais estranhos que esses relatos possam ser, um detalhe intrigante que vem à tona nas sessões de regressão mais do que poderíamos pensar é ir debaixo d'água. Além do mais, muitos abduzidos aparentes também falam sobre serem levados não para uma nave espacial no espaço sideral, mas para uma instalação secreta em algum lugar nas profundezas das águas de nosso próprio planeta. Primeiro caso, Betty Hill relembra Going Underwater. O marido e a esposa Betty Barney Hill alegaram ter sido sequestrados em uma estrada deserta em New Hampshire em setembro de 1961. E suas alegações foram recebidas com intriga de alguns, e abertamente ridículo de outros. No entanto, houve várias investigações do caso, bem como uma série de sessões de regressão hipnótica. As opiniões continuam divididas quanto à credibilidade da conta até hoje. Em uma dessas sessões de regressão, e de interesse para nós aqui, Betty faz referência à estranha nave que ela e seu marido haviam acabado de embarcar para entrar na água. Ela até se pergunta em voz alta, durante a hipnose, se esses objetos estranhos realmente entraram na água. É um detalhe que tem sido amplamente esquecido, exceto por vários pesquisadores de OVNIs com olhos de águia. Se Betty e seu marido foram levados para debaixo d'água depois de entrarem na estranha nave de outro mundo, então isso muda, mesmo que ligeiramente, a natureza do encontro. Segundo caso, Betty Andreasson é levada para um museu do tempo sob a água. Betty Andreasson afirmou que não havia sido sequestrada apenas em uma ocasião, mas em várias. E mais, esses encontros remontam à época em que ela era uma criança. Um desses primeiros encontros aconteceu em 1950, quando Andreasson foi levado de sua casa. Em breve, porém, se veria colocada em um veículo semelhante a uma roda que parecia voar por conta própria. A próxima coisa que ela soube é que entrou nas águas em algum lugar da costa dos Estados Unidos. Ainda mais estranho, este veículo subaquático a levou a uma grande base aquática. Lá, ela foi conduzida pelo que mais tarde descreveria como um museu da vida. Ela alegaria que continha exemplos de seres humanos em estranhos recipientes de vidro de todas as diferentes épocas da história. Como podemos imaginar, este encontro, assim como outros feitos por Andreasson, são tratados com uma pitada de sal por muitos. No entanto, vários pesquisadores notáveis de OVNIs examinaram e investigaram suas alegações, que continuam sendo as mais debatidas na comunidade OVNI. Terceiro caso, Catarina Wilson escreve sobre embarcações aquáticas que a levam para um navio da Marinha. Talvez uma das alegações menos conhecidas de abdução alienígena seja a de Catarina Wilson. Ela falaria em profundidade sobre suas experiências no livro Alien Jigsaw. Ao escrever sobre um encontro, ela faz afirmações, como descer em um ângulo muito íngreme em direção à água. A próxima coisa que ela soube foi que havia água ao nosso redor. Ela estava, no entanto, protegida disso e logo percebeu que estava em um estranho túnel ou tubo de vidro. Além do mais, este túnel estava descendo no fundo do mar. Talvez ainda mais estranho, ela ainda afirmaria que em outra ocasião muito semelhante, quando o estranho objeto, que ela estava a bordo, finalmente emergiu da água, ela foi transferida para um navio da Marinha Militar. Se assumirmos que os relatos são autênticos, isso sugeriria pelo menos algum envolvimento parcial dos militares em casos de abdução alienígena. O que você pode fazer com as afirmações de Wilson, é claro, depende de você. Quarto caso, Orlando Jorge Ferraldi levado para uma cúpula subaquática gigante. Embora haja uma discrepância nas datas do incidente, com algumas fontes afirmando 1956, enquanto outras citam 1965, o encontro de abdução alienígena de Orlando Jorge Ferraldi é um dos mais intrigantes já registrados. De acordo com Ferraldi, ele foi abordado por uma figura humanoide de 2,10 metros em um brilhante macacão justo, enquanto pescava à noite em uma praia na Argentina. Ele foi então levado a bordo de uma nave em forma de disco e voado sob a superfície da água. Ele acabaria sendo levado sob o Golfo do México e para uma cúpula subaquática gigante. Ferraldi afirma ainda que esta instalação subaquática parecia um iglu gigante.
Era, informaram seus anfitriões, uma base para recondicionar nossos navios. Eles também o informavam de que experimentos genéticos vinham ocorrendo com humanos nessas instalações há milhares de anos. Além do mais, a Terra era vista como um planeta semelhante a um zoológico para outras raças alienígenas em todo o universo. Ainda mais bizarro, toda a vida na Terra era, de alguma forma, parte desses experimentos genéticos, e todas tinham suas origens em outros mundos. Quinto caso: Linda Cortilli, raptada e levada sob as águas do East River. O alegado rapto de Linda Cortilli por alienígena é talvez um dos casos mais conhecidos, principalmente porque foi investigado pelo veterano pesquisador de OVNIs, Bud Hopkins. No entanto, é uma parte específica do rapto que nos interessa aqui. Sem o conhecimento de Hopkins, quando ele assumiu pela primeira vez o caso de Linda Cortilli, que alegou que ela foi sequestrada de seu apartamento em Nova York em novembro de 1989, várias pessoas testemunharam o incidente do solo abaixo. Na noite em questão, 2 seguranças, conhecidos como Richard e Dan, dirigiam perto da ponte do Brooklyn. Seu passageiro acabou sendo revelado ser o general da Segurança das Nações Unidas, Javier Pérez de Cuellar. Enquanto dirigiam, sem motivo aparente, o motor do carro morreu. Quando eles saíram para investigar, eles ficaram chocados ao ver Cortilli, junto com 3 figuras estranhas, flutuando no ar. Além do mais, eles estavam indo em direção a um objeto em forma de disco. Uma vez lá dentro, a embarcação fez uma curva fechada e caiu nas águas do East River. Em um instante, ele estava fora de vista abaixo da superfície. Vários meses antes de os 2 seguranças apresentarem suas informações, Cortilli, sob regressão hipnótica, fez algumas declarações intrigantes. Ela afirmou a Hopkins que o OVNI em que ela estava havia parado repentinamente debaixo d'água. Além do mais, ela podia ver através de uma janela. Ela se lembra de ter visto lixo geral, como garrafas de refrigerante, no fundo da água. Ela estava se lembrando de sua jornada às profundezas do East River. Sexto caso: Filiberto Cardenas, de uma estrada solitária de Miami a um grande hangar no fundo do março, enquanto dirigia com um amigo e sua família nos arredores de Miami em 1979, Filiberto Cardenas foi submetido a um dos encontros de abdução mais estranhos já registrados. Depois de sair do veículo, para ver por que o motor do carro parou repentinamente, Cárdenas notou uma enorme nave em forma de disco acima. A próxima coisa que soube foi que um feixe de luz o atingiu e o ergueu em direção à nave. Seu amigo e os que estavam no carro testemunharam tudo e relataram seu desaparecimento. Depois de uma busca de 2 horas, Cárdenas foi finalmente encontrado, atordoado e confuso no meio de uma rodovia movimentada, a cerca de 16 quilômetros de seu carro. Após um exame médico, ele foi autorizado a voltar para casa. No entanto, quando ele buscou a regressão hipnótica vários meses depois, ele se lembrou do que aconteceu após sua captura pelo feixe estranho. Depois de vários experimentos estranhos por criaturas humanoides bizarras, a bordo da nave em forma de disco, ele foi colocado dentro de um veículo menor. Este então apareceu para lançar e guiar-se. Ele iria em direção à água, rompendo a superfície e entrando em um túnel subaquático. Cárdenas acabaria por se encontrar em um grande hangar em algum lugar no fundo do mar. O que talvez torne o relato de Cárdenas ainda mais intrigante é que ele recebeu várias previsões de eventos mundiais por seus anfitriões, algumas das quais provariam ser assustadoramente precisas. Então galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like e se inscreve.